Histórias racídicas contemporâneas sobre o Rabbi Menahem Mendel Schneerson, o Rebbe de Lubavitch. Yehidut. A palavra Yehidut significa uma reunião em particular, mas para os Hassidim, a ideia de uma Yehidut com o Rebbe encerra um conceito muito mais profundo. A palavra Yehudah significa ao nível mais alto da alma, o núcleo mais íntimo que forma a parte de Hashem numa unidade constante e consumada. Uma Yehidut com o seu Rebbe, um encontro cara a cara entre a Yehidah do Hassid e a Yehidah do Rebbe. Enche a Yehidah do Hassid de dinamismo, vitalizando o seu comportamento no dia a dia. De todas as minhas experiências de Yehidut, relatou o rabino Yehudah Leib Posner, a quem mais me lembro, não dizia somente respeito a mim. Durante a primavera de 1965, fui assistente principal de uma escola de primeiro grau em Vineland, New Jersey. Eu tinha estado tentando orientar as graduadas da 8ª série para que se matriculassem em faculdades religiosas. Sugeri-lhes que visitassem a cidade de New York para se familiarizarem com as diversas oportunidades educacionais disponíveis. Beit Rivka, a Escola Superior Lubavitch para moças, as escolas Beit Yaakov, entre outras. Organizei uma viagem a New York no domingo com escala em Crow Heights e uma visita à escola Lubavitch. Em seguida, telefonei para o escritório no 770 e pedi ao secretário, o rabino Shalom Mendel Simpson, que providenciasse um encontro do Rebbe com as moças na Yehidut para moças às 15 horas daquele domingo. A viagem foi muito agradável e às 14h45 do domingo estávamos esperando na porta do 770. No entanto, no escritório disseram-me que, por um descuido, o Rebbe não tinha sido informado sobre o encontro. O rabino Simpson pediu-nos que esperássemos um pouco e logo anunciou que as moças poderiam ver o Rebbe após Minha, às 15h15. Era Pesach Sheni, a festividade menor instituída para possibilitar a todos aqueles que não tinham oferecido um sacrifício de Pesach a oportunidade de trazerem uma oferenda nesta data. O Rebbe falou às moças sobre a lição que pode ser aprendida dessa festividade. Que nada se perde nunca, sempre há uma chance de compensação. Após o Rebbe ter acabado de falar às moças, pedi uma oportunidade para uma Yehidut pessoal e o Rebbe me concedeu. Mais tarde fiquei refletindo sobre a maravilhosa exceção feita pelo Rebbe, concedendo às moças uma Yehidut sem ter estado previamente preparado. Fiquei curioso sobre a antecedência necessária para programar uma Yehidut. Perguntei ao rabino Simpson se ele poderia programar uma Yehidut para mim num futuro próximo. Ele me fez um gesto negativo. É claro, não digo amanhã ou depois, eu disse, sem espera, totalmente ciente da fila de pessoas para Yehidut. E eu estava pensando, digamos, daqui a 6 semanas. O rabino Simpson fez novamente um gesto negativo. O tempo está todo tomado. Não há tempo disponível até depois de Sukkot. Então compreendi o critério do Rebbe para escolher prioridades. Para mim, seria necessário aguardar pelo menos 5 meses para ter a possibilidade de ser recebido numa Yehidut. Porém, no caso de 6 moças, que provavelmente dependem da influência do Rebbe na escolha da educação secundária, ele achou tempo, no meio do dia, sem prévio aviso,
para falar-lhes, apesar de o encontro não ter sido programado antes. E as palavras do Rebbe fizeram grande diferença. A maioria das 6 moças resolveu continuar a sua educação judaica. Lá pela década de 70, pais desesperados costumavam fazer telefonemas interurbanos para o Rabino Chaim Yitzhak Drizin, o Sheliach de Berkeley, Califórnia. Eles procuravam obter ajuda na comunicação com seus filhos, que tinham se unido a grupos e comunidades com cultos estranhos, ou que estavam se afastando do judaísmo, em diversas localidades excessivamente liberais da costa oeste. De modo que ele não ficou nada surpreso quando um pai extremamente preocupado, Sr. Friedman, ligou de Nova York, pedindo ajuda para entrar em contato com a sua filha Adina. É uma moça adorável, estudante da Universidade de Columbia. As palavras do Sr. Friedman denotavam as suas angústias. Agora, eles estão em Immigrant Gap, Califórnia. Na nossa família, tentamos observar o Shabat, mas o namorado dela, da raça negra, é um cristão missionário. Amanhã à noite, ele vai levá-la ao Havaí para convertê-la ao cristianismo. Eu acho que ela só faz isso para agradá-lo. Por favor, ajude-nos. O Rabino Drizin prometeu fazer o possível, mas era sexta-feira. Ele nem sabia se poderia achar essa cidadezinha Immigrant Gap. Fiquei na dúvida. Lembra ele. Tinha ouvido o nome dessa cidade antes e achava que estava situada nas proximidades de Sacramento, mas não conhecia nenhum endereço da moça e não queria me atrasar, pouco antes do Shabat. Eu poderia realmente influenciar uma pessoa desconhecida e provocar uma mudança nela. Num assunto tão crítico, durante uma visita tão breve, contudo, eu estava disposto a ir. Planejei o tempo que considerei suficiente para ir e voltar. Programei mais 2 horas para a conversa com a moça e 1 hora para preparar-me para o Shabat. Instintivamente, corri até o Bet Rabat para pegar meu talit. Passei perto de um cartaz que anunciava nosso programa para Shabat à noite. E mais uma vez lembrei que deveria estar de volta para o Shabat. Após ter aprendido a minha viagem, percebi que os meus cálculos estavam errados. Immigrant Camp ficava muito mais longe do que eu pensava, mas eu já havia avançado tanto que não podia retroceder. Cheguei às 17h30, um par de horas antes do pôr do sol. Os residentes da diminuta cidade não puderam me encaminhar para a pessoa que lhe escrevi. Percebendo que teria de ficar lá durante Shabat, avisei minha família e depois comprei comida kasher. Finalmente, após uma busca intensa, localizei o grupo no bangalô sobre uma colina nos subúrbios da cidadezinha. Faltavam apenas alguns minutos para o início do Shabat, quando bati na porta. Os proprietários, uma família cristã devota, convidaram-me a entrar e vi os seus hóspedes, o homem e a mulher, na sala de jantar. A Dina e o seu amigo. Apresentei-me e disse a Dina o motivo da minha visita. Ela demonstrou indiferença e saiu da sala. O seu amigo missionário, em compensação, foi mais receptivo. Talvez ele pensasse que estava perante um desafio interessante. Pedi aos donos da casa um quarto para passar a noite e o dia seguinte. Cordialmente ofereci-me um cômodo espaçoso. Aquele Shabat foi toda uma experiência. A maior parte do dia transcorreu em intensas conversações. Em muitos momentos, lamentei estar numa posição antagônica em relação a Dina, cujas reações
oscilavam entre a indiferença e a hostilidade.